Ô, Salvador, é verdade que você que trouxe o Bernardo Ortiz para a política? Cara, é uma longa história. A gente gasta as 2 horas do programa aqui falando para a gente poder contar essa história. Mas Tá? edita e traz para a gente. Eu fui aluno de engenharia de 75 a 79. Né? Então, o primeiro ano de Unital, o primeiro dia de Unital, eu era aluno da Universidade de Taubaté. No segundo ano, em 1976, eu tive aula com o professor José Bernardo Ortiz. E como todo aluno que chega na escola de engenharia, ou que chegava naquele tempo, quando chegava no segundo ano, tinha curiosidade de conhecer o professor José Bernardo Ortiz pela história, né, pelo folclore que a gente ouvia falar dele. O pessoal tinha colocado sapo no carro dele, na época ele tinha um DKV, VMAG, dava aula sozinho para a sala de aula vazia. E era enfim, tudo verdade ou não? era tudo verdade. Tudo verdade. Tudo verdade. Aí a minha história com ele foi muito interessante. No primeiro dia de 1976, me lembro isso com precisão, eu estava aluno novo, segundo ano de faculdade, eu estava à frente da faculdade, ali na Marechal Deodoro. Estava em pé, na rua, esperando o horário da aula começar e vendo o trânsito na rua. E aí chegou um cidadão, que eu confesso que eu não sei quem é, não me lembro dele, mas me perguntou, eu estava em pé ali na frente, onde que era a secretaria da Faculdade de Engenharia. E aí eu, garoto, tinha 18 anos de idade, gentil, falei, a secretaria é ali, e eu acompanhei o rapaz para ir até o guichê da secretaria. Aí o rapaz vem, o servidor da Faculdade de Engenharia vem ali para poder atender. E aí, atendendo a pessoa, eu vi aquilo ali, era um oficial de justiça que tinha ido levar uma notificação, uma citação contra o professor José Bernardo Ortiz. E essas citações são famosas, né? E por conta de uma ação que ele tinha movido contra aquele que ele chamava de triunvirato, né? Que eram os dirigentes das, então, faculdades de Taubaté, que constituíram a federação das faculdades de Taubaté em 1972 e que criaram a Universidade de Taubaté em 1974, fundou em 75, isso foi em 76. Ele já brigava naquele instante contra os dirigentes da universidade. Então, foi a primeira vez que eu ouvi falar dele ali, obviamente que ouvia como professor, e aí passei até a aula com ele. Né? Tivemos aula. Ele tinha, naquele momento, como assistente dele, o professor Luiz Afonso Ferreira Neves, que a gente chamava de Grilo, e ele ficava bravo, porque ele não gostava que a gente chamava ele de Grilo. Ele tinha uma falha no dente e ele ficava... E aí as pessoas o chamavam de Grilo. E aí, tudo bem, passou o tempo e tal. Em 1975, no primeiro ano de faculdade, eu precisava trabalhar para poder sustentar-me, né? Meu pai tinha uma mercearia, eu trabalhava com ele, mas aquilo não era suficiente, eu precisava trabalhar e eu fui trabalhar na Fenco. Fenco Freitas, Engenharia de Construções, que era do Nelsinho Freitas, ali na Avenida Bandeirantes, pertinho da Quitasa, que era do pai dele, o revendedor da Volkswagen. Né? E aí trabalhei 3 meses como estagiário, a Fenco fechou. A gente já vivia momentos de crise na construção civil, fizemos alguns prédios interessantes. Em 3 meses eu tive experiência de trabalhar na construção daquele prédio que é hoje a Agência do Correio, na Barão da Pedra Negra, um prédiozinho que tem na esquina da Jacques Félix com a Duque de Caxias, que é da Mitra Diocesana e tal. Mas aí saí, fechou a empresa. E aí, nesse período, tinha um amigo que fazia faculdade de arquitetura com meu irmão, chamava-se Fernando, e ele era desenhista no escritório que chamava-se Ortiz, Pena e Companhia Limitada, que ficava ali próximo do Largo do Rosário, que era o escritório do professor Ortiz. E aí, pelas razões dele, ele disse que se irritou com algo que aconteceu lá, e aí que ele estava saindo, e quando ele disse que ele estava saindo, eu falei, pô, me indica lá, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. Né? Não, se você quiser eu te indico. Eu falei, tá bom, então me indica que eu quero ir. Quero trabalhar lá. E aí ele me indicou, falou para o Luiz Afonso, que era o cara que tocava, era o executivo do escritório, o Renato Pena, que era outro sócio, e ele era o cara que cuidava mais de projeto, mas o cara que cuidava da operação, da administração do escritório mesmo era o Luiz Afonso. Ele apresentou o meu nome, Luiz Afonso me
chamou, marquei uma entrevista, fui lá conversar com ele e acabei sendo contratado e trabalhei 3 anos seguidos no escritório do Ortiz, 1977, 1978 e 1979, quando eu me formei. Quando eu me formei, eles fizeram uma proposta profissional para mim, para eu continuar trabalhando lá, ganhando como estagiário. Eu agradeci e saí e fui cuidar da minha vida. Quando chega em 1981, aí a gente já começa a cruzar com o Antônio Mário, que futuramente viria a ser prefeito. Eu acho que ele se lembra bem disso. Sim. A gente militava em alguns movimentos políticos já, além de partido, sindicato, aquela coisa toda. Na época tinha um movimento GECA, Grupo Ecológico e Meio Ambiente, Ambiental. Me lembro. Que era... o Vicente, que tinha era o presidente. Oi? O Vicente era o presidente. Na verdade, até antes do Vicente, que acabou sendo, digamos assim, o idealizador. Ali era o engenheiro Rubens Pereira de Matos. Né? Ah, é verdade. Lembra disso? E vocês criaram amizade nesse ano. Aí 1982. eu militava lá, o Mário militava lá, a gente teve uma militância interessante naquele momento. Mas eram amigos Éramos ou não? amigos. Apenas Éramos conhecidos? amigos. Não. Éramos amigos ali de militância. Você não conhecia o Mário tal. ainda? Não entendi? Não conhecia o Mário, assim. Conhecemos ali. Éramos garotos. Estou falando de 40 anos atrás. Éramos jovens, né? Como somos jovens hoje, de cabelo branco, mas éramos jovens. Mas aí, em 1981, nós estávamos discutindo a eleição de 1982, né? Que haveria em 1982. Aquele grupo de jovens, garotada, né? E a gente pode falar palavrão aqui? Pode? Podcast? Não. Aqueles porra louca todo que tava ali, né? A porra louca não é uma palavrão, a gente não. discutiu quem que a gente apoiaria, e a gente tinha na cabeça da gente, embora a universidade fosse recente, e nós jovens, mas nós tínhamos uma discussão na nossa cabeça que era a intenção de construir uma universidade pública e democrática. Já naquela época a gente discutia a estadualização da Universidade de Taubaté, tinha sido recém-criada, e a gente discutia ou estadualização ou federalização, que estamos discutindo hoje. Na nossa ótica era mais fácil discutir a estadualização e nós passamos a fazer a defesa daquilo. Como nós tínhamos críticas à gestão da universidade, gestão política, mais do que administrativa, nós queríamos, o nosso horizonte daquela garotada era a Universidade de Taubaté. Taubaté, para a gente, era a Universidade de Taubaté. Era o nosso horizonte, era o nosso alcance. E aí a gente discutindo quem que a gente apoiaria para prefeito em 1982, né, isso em 81, e aí dos nomes que se apresentavam ali, Milton Alvarenga Peixoto, o professor engenheiro Rubens Eduardo, que era dono da Founder, Décio Azevedo, Paulique, os nomes que se apresentavam, nenhum nos parecia que tinha algum compromisso em tentar transformar a Universidade de Taubaté numa universidade pública, gratuita, democrática, que não fosse o professor José Bernardo Ortiz, que batia de frente com o pessoal da direção da universidade e que eu conhecia a história, porque desde o primeiro dia, quando eu trabalhei durante os 3 anos no escritório dele, conhecia ali. E aí numa mesa de boteco, de bar, ali no cantinho da Praça da Sé, atrás da catedral, né? A gente tomando cerveja num dia lá, e aí eu acabei dizendo isso, a gente pensando nos nomes, e eu disse, e o Ortiz? Né? E quando eu falei o Ortiz, algumas pessoas, alguns amigos, né? Um deles, o Barbosa, que faleceu recentemente, sim, né? jornalista. Falou, mas Ortiz, cara, Ortiz é um cara de direita, a mesma discussão que a gente faz hoje, né? Ortiz é um cara de direita, de onde você tirou isso? Tá? Eu apresentei os meus argumentos, né? E aí o pessoal falou, mas você procura ele? Eu falei, procuro, tudo bem, procuro. E aí fui procurar o Luiz Afonso. Quando eu procurei o Luiz Afonso, num primeiro momento, o Luiz Afonso falou, esquece. O Ortiz não gosta de política, é assim, assado e tal. Não tem a menor chance. E aí eu mostrei para o Luiz Afonso que como o Ortiz ser eleito prefeito, ele poderia ter 6 anos de governo, e a Universidade de Taubaté tinha uma gestão de 4 anos, e o reitor é escolhido de uma lista tríplice indicada pelo Conselho Universitário, que o prefeito escolhe, que ele teria por 2 vezes consecutivas chance de escolher o reitor e construir um processo para que ele pudesse se tornar reitor quando ele saísse da prefeitura.
Tá. E isso encantou. Isso, pá, foi a mosquinha azul. Esse era o objetivo dele, né? Esse era o objetivo. É. E aí ele topou. Mas ele não tinha partido. Ele não tinha partido e nunca foi filiado. Todo mundo sabe disso, que ele criticava os politiqueiros, aquela coisa toda, né? Aí nós fomos discutir internamente no MDB, que aí tinha o Aricara, de um lado, juntamente com o Milton de Alvarenga Peixoto. Naquela eleição de 82, todo mundo se lembra que era uma eleição atípica, foi uma eleição que cada partido poderia lançar 3 vezes. Né? 3 três candidatos. sublegendas, 3 candidatos a lembro. prefeito, 3 vezes a chapa de vereador. E aí nós fomos discutir a possibilidade de indicar o professor José Bernardo Ortiz. E a gente não tinha o comando do partido, mas a gente tinha o comando da juventude do partido. O meu irmão era o presidente da juventude do partido, Marcelo Fuad, que veio se tornar vereador, né? E aí nós batemos de frente, naquele momento, com o professor Arnaldo, que foi eleito vereador depois pelo PMDB, depois foi para o PT, com o Jonas Filippini, que era um aguerrido homem, lutador de esquerda e tal, e a gente bateu de frente dentro do PMDB, do MDB da época, e aí a gente garantiu uma legenda para o Ortiz. Eu não sei se o Mário lembra disso, se o Mário estava, não sei se você, Pedro, Você está dizendo que o Bernardo Ortiz já foi da esquerda? Num Então? debate. Não, ao contrário, ele sempre foi de direita. Não, mas nós corremos se o risco, vocês da nós de esquerda apoiamos levaram. ele. Nós apoiamos E ele. ele sabendo, ele Não aceitou. sei se Então você- ele sim, esteve sim. da esquerda. Não é, mas era oportunismo porque ele queria ser reitor. Eu não sei se vocês lembram Ou de um seja, ele não debate que queria Ou ser teve. seja, prefeito. as alianças já começaram aí, Sim, né? eu não sei se vocês A lembram. grande coisa é ele nunca quis ser prefeito de Taubaté. Ele queria queria ser ser reitor. reitor da É, faculdade. mas Eu não depois sei ele se vocês gostou, viu? Se lembra? Depois ele gostou. ele Eu não sei se gostou. vocês se lembram de um debate que teve no Cine Urupês, Sim. que quase saiu tapa entre o Milton de Alvarenga Peixoto lá em cima e o Zé Luiz embaixo, que estava discutindo. Não sei se vocês lembram dessa história. O Zé Luiz né? me contou essa história, não estava E presente. aí é aquela coisa. E foi aí que aconteceu. De lá para cá, aí a história é longa. Que eu falei, vai 2 horas, mas o Mário Mas também quer ainda falar tem- e eu não posso Não, monopolizar fica à aqui o vontade, podcast. Salvador. Eu estou gostando de ouvir a história. Ah, Você já e- tinha e um esquecido de detalhe, tudo viu? isso, É que, Mário? na Não. verdade, E um detalhe. agora vai chegar na história do Mário. E um né? detalhe, se vocês me permitem. Obviamente que eu estou aqui pondo a minha versão. Obviamente que poderão haver versões diferentes. Se vocês desejarem, um dia eu trago aqui para vocês poderem mostrar no podcast as fichas de filiação do José Bernardo Ortiz, do Renato Pena, da esposa dele, do Zé Luiz, da Tânia, que era secretária do escritório dele, do Altivo Medeiros, de todo mundo, assinado ali pelo Marcelo Fuad, meu irmão, que era o presidente do PMDB, que abonou a ficha deles. Perfeito. Eu tenho as fichas. Só Você pra eu não fez perder. esse trabalho. Né? Ô, Pedro, só para eu não perder o momento para a gente ouvir o Antônio Mário. Na época, se discutia política da forma que se discute hoje? É um ciclo ou hoje está diferente? Ô Guilherme, digamos assim que tem muitas coisas semelhantes, muitas coisas diferentes. Né? O que a gente via naquele momento que era semelhante, não é, ao que a gente discute hoje? Quando nós estamos discutindo política no plano do município, aí a gente volta a essa discussão que vocês acabaram de colocar, essa pergunta, mas o Ortiz era de direita, era de esquerda e tal. Falando uma discussão de políticas no plano do município, cara, se tem que fazer asfalto, tem que fazer galeria de águas pluviais, tem que fazer creche, tem que limpar a cidade. Que essa discussão do campo ideológico não existe. Não, mas eu Se é de resumiria, esquerda, se é de eu direita e resumiria tal, com o né? O seguinte. importante era o que era importante. Foi você que indicou, foi você que foi atrás. Então, para o bem e para o mal, Para o Bernardo mal e para o bem. Ortiz Para o foi, bem, o mérito é meu. Para Não, o pro mal, bem a e pro culpa é mal, minha. porque tem muita gente que gosta, né, do Bernardo Ortiz, tem muita gente que critica o Bernardo Ortiz. Então, para o bem e para o mal. Agora, onde é que está o E se mal, onde você está me o bem, permite, não é Pedro, problema pra eu trazer nosso. né? o Mário para essa discussão, nós disputamos. Nós nos conhecíamos, chegou num determinado momento que nós disputamos numa eleição muito interessante, E muito atípica, difícil. muito difícil. É. Depois, mais tarde, em 2004, eu vim a ser candidato a vice do Mário, né? E tivemos uma bela campanha. E eu estou dizendo isso porque, assim, isso que você falou, o Salvador, você indicou e tal. Eu falei, então eu digo, no mérito, eu tenho mérito, Sim. na culpa eu tenho responsabilidade. né?